Olá, hoje eu não estou em casa, né? Esse aqui já é o lugar do meu trabalho. E faz tempo que eu não gravo, porque com essa correria, montando as minhas coisas, então realmente eu não tive muito tempo. Eu estou fazendo agora, gravando uns áudios para uma rádio. Então agora eu tenho que dividir meu tempo entre gravar os áudios e gravar uns vídeos para vocês. Mas não é porque eu não estou gravando, que eu não tenho coisas para falar, né? E eu estava estudando na palavra, vendo a história de Jó, e uma coisa me chamou muita atenção, que é o fim da história dele, né? Então vamos começar falando de Jó. Acho que todo mundo já ouviu falar dele, né? Tem gente que fala da paciência, tem gente que fala da fé, tem gente que fala da mulher, das doenças, da lepra, cada um aborda um negócio, né? Um lado da história dele. Então, para quem não conhece, tá lá o livro de Jó. É muito curioso que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, tá? E ele não é colocado como o primeiro, porque nossa Bíblia moderna, ela é colocada em ordem de estilo literário, né? Então, primeiro é o Pentateuco, que foi Moisés que escreveu, aí depois vem os históricos, daí vem os poéticos, e Jó tá no pacote dos poéticos. Mas uma curiosidade, Jó foi contemporâneo de Adão. Então você vai falar, como? Gente, Adão viveu pra caramba, tá? Então Jó pega lá a rabeirinha lá do Adão, acho que Adão já devia ser muito velho, não sei onde é que tá, que fala a idade que eles tinham, mas assim, viveram mais ou menos na mesma época. E o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. E conta a história de um homem que era muito rico, tinha muitas possessões, e um belo dia, aí tem uma história teologicamente muito controversa, né? Diz que o diabo foi lá na sala do trono, pediu autorização, entrou e falou para Deus, começou a bater boca com Deus lá e fizeram uma história da vida de Jó. E o muito engraçado, muito interessante, é que fala que Jó, uma das características de Jó é que ele se desviava do mal. Então eu gosto de colocar muito isso. Não simplesmente ele não fazia o mal, ele se desviava. Então muitas vezes você cai, você pisa na bola porque você não dá sopa para azar. Você acha assim, eu vou aguentar. Não, isso aí eu vou passar batido, entendeu? E você brinca com o pecado. E Jó não fez isso, Jó não fazia, ele se desviava do mal. Então é muito mais inteligente você não brincar com o perigo, você não brincar com o pecado, tá? E Jó tinha essa característica, ele se desviava do mal. E ele tinha filhos, e tinha terras, e era muito rico, tinha saúde, e Satanás resolveu questionar até que ponto, numa briga com Deus, ele começa a colocar que Jó era assim porque Jó tinha tudo. Só que Deus conhecia Jó, Deus conhecia o coração dele, e Deus permitiu que Jó perdesse algumas coisas da vida dele, né? Então ele foi perdendo tudo, teve os filhos estavam numa festa, aí veio um vendaval, caiu todo mundo, morreu todo mundo, sobrou um, aí depois teve o gado, teve o pasto, teve as terras, teve tudo, e teve no final a saúde. E ele tinha 3 amigos, e esses amigos acho que ficaram conformados com a situação dele e foram atrás conversar com ele. Então você vê que o livro de Jó tem umas coisas muito legais. Primeiro, Jó foi o primeiro livro escrito, então é antigo pacas. E Jó fala que a terra é redonda, ele fala lá da redondeza da terra. Então, Deus permitiu que ele fosse tocado e tirado umas coisas, mas Deus se revelou para ele muito pessoalmente, né? E nós vemos que ele começa a declarar, ele fala dos animais, ele fala dos dinossauros, ele fala dos rinocerontes, é rinoceronte que ele fala, e ele fala que a terra é redonda. Então Deus foi revelando os mistérios para ele, mesmo enquanto ele estava no apuro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e Deus mudou a sorte de Jó, tá lá no último capítulo, no 42, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, quando ele mudou o foco do que ele estava sentindo. Então, onde está o seu foco, do seu problema? Por que eu contei toda essa história do Jó? Para chegar no seu problema aqui. Qual é o seu problema? Qual é o seu foco? Você está preocupado só em si, em orar, em pedir para Deus resolver e tentar lutar com as suas próprias forças para resolver o seu problema? Então você vai continuar, você vai ter um bom trabalho por aí. Porque o que aconteceu com o Jó foi o contrário. Quando ele desviou o foco de si mesmo e se preocupou com a salvação, com o conhecimento,
dos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Então, onde está o seu foco? O seu foco está em você mesmo? Quanto a mim, como diz Joyce Meyer, né? Quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim? Ou você, mesmo no meio do problema, está conseguindo pensar nos outros, fazer como Jesus falou, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Vendo o problema dos outros. Jó mudou a sua sorte teve a sua sorte mudada a partir do momento que ele orou pelos seus amigos. Então, às vezes a coisa não acontece porque você está precisando tirar o foco de si mesmo e virar o foco para quem está do seu lado e tentar ser bênção na vida dele. Então, vamos lá, vê hoje o que você pode fazer em relação a isso e saia desse cativeiro.